Essa é uma pergunta bem difícil de responder. Para alguns, esse é um ano para esquecer, tira da memória. Para outros, é um ano para ser lembrado. Para você, Alberto, que está acostumado a fazer lives, a fazer comentários, a fazer vídeos, a dar opinião, o que é que você diria para quem está te assistindo, para quem está te ouvindo, para quem está querendo responder essa pergunta? Eu acho que as 2 respostas precisam ser colocadas juntas. Você não pode esquecer e acho que você precisa sim lembrar muito deste ano. A diferença é sob o ponto de vista que você vai olhar. Quando você tem anos muito difíceis, ou um ano muito difícil, você pode ter 2 linhas de avaliação ou de visão sobre esse ano. Em um deles, você diz: "É melhor esquecer tudo o que aconteceu nesse ano, porque esse ano foi muito ruim". Então passa uma borracha, esquece nas coisas ruins que aconteceram e tenta focar num ano completamente diferente no ano que vem. Mas também não está errado de você, em cima dessa visão, você dizer: "Esse ano foi ruim, mas ele não pode ser esquecido. Ele tem que ser lembrado, se possível, diariamente". Mas qual é o prisma disso? Seria um negócio para estar sofrendo mais ainda? Seria alguém que é masoquista? Não, é que para você relembrar todos aqueles erros que foram cometidos, você precisa estar sempre com ele na cabeça, para tentar evitar que isso aconteça de novo. Acho que o resumo para o CSA seria mais ou menos isso. Não é um ano bom, definitivamente. O CSA falhou lá no comecinho do ano, quando não conseguiu a classificação para a segunda etapa da pré-copa do Nordeste. Ele não consegue chegar de novo às semifinais do campeonato estadual, foi eliminado entre 8 equipes, o maior campeão do estado não ficou entre os 4. Ele faz uma Copa Alagoas ok, acabou sendo campeão e em cima da conquista foi para a seletiva e ganhou vaga para a Copa do Brasil, e isso é positivo. E ele faz uma Série C tão ruim quanto a do ano passado, sendo que no ano passado, inclusive, ele correu menos riscos do que o esse ano de ser rebaixado. Começo do ano, muita gente fala que, foi um ano muito ruim, porque o planejamento foi ruim, porque os erros foram muito grandes, por conta de uma série de fatores. E eu preciso fazer em cima disso, eh só regredir um pouco lá para o mês de agosto, quando o CSA parou, assim como parou esse ano, no ano passado. No mês de agosto, era um CSA que tem ido muito mal na temporada. eh, a gente tentava lembrar um grande jogo do CSA no ano e você tinha dificuldade de lembrar. Ele
fez jogos que orgulharam o torcedor e que o CSA quase consegue eliminar da Copa do Brasil o vice-campeão brasileiro, que era o Internacional, mas se você procurar na temporada grandes jogos do CSA, não tinham. Então ele termina a Série C fora da zona de classificação, mas sem correr grandes riscos de rebaixamento. E terminava a temporada no mês de agosto. Quando o CSA terminou a temporada no mês de agosto, aí vieram aquelas situações de recuperação judicial, do CSA sem uma definição se o presidente Rafael Tenório conseguiria ou não seguir no clube. E aí veio um fator que mudou tudo isso. E sabe qual foi o fator? Foi o CSA trazer Marlon Araújo para ser diretor de futebol. O Marlon meio que carregou com ele uma grande esperança de que o CSA constituísse um ano muito positivo. Muita gente passou a acreditar no CSA fortalecido. O número dos sócios torcedores aumentou. O CSA fez o processo todo correto. Ele conversou e montou um departamento de futebol baseados no Marlon e no Alarcon. Eles encontraram um nome de um técnico, montaram o elenco e começaram a trabalhar. Só que o encaixe do trabalho, ele não aconteceu. O CSA foi em busca de alguns nomes até desconhecidos, e só para você fazer um paralelo, quem é que conhecia Gustavo Nicola e quem é que conhecia Pedro Favela? Os 2 inclusive jogavam no mesmo time. Um deu mais certo, que foi o Nicola. O outro também recebeu muitos questionamentos, mas num ambiente que o time não conseguiu encaixar. Veio a pré-copa do Nordeste, o CSA tomou uma pancada do Iguatu num jogo atípico. Torcedor acreditou, lotou o Rei Pelé, quase 12.000 pessoas no primeiro jogo do ano, sem o torcedor ter visto sequer um jogo do time do CSA, e o CSA foi para o desafio. Ganhou, marcou um gol, abriu o marcador, está classificado. Tem um jogador do Iguatu expulso. Acabou a competição. CSA vai para a próxima fase. Com um a menos, o Iguatu empata já aos 45, 46, vai para os pênaltis e o CSA perde nos pênaltis. A partir dali, o CSA meio que desorganizou aquele projeto que parecia um projeto sólido. Problemas de relacionamento com o técnico Rogério Correia, mudança de treinador de forma muito cedo, foram 2 jogos, né, o empate com o Iguatu, mas com desclassificação, e uma vitória em cima do Muricy, num erro da arbitragem, vamos dizer assim. Muricy não, se não me engano era o Coruripe, né, nem lembro se era o Coruripe ou o Muricy, mas um destes. E aí, com o técnico tendo um empate e uma vitória, mesmo assim ele acabou sendo demitido, porque o ambiente interno, os problemas que o técnico causava na relação com o elenco, com a direção, na di no clube de uma forma geral, acabou fazendo com que o CSA mudasse. Aí o CSA muda por completo. Traz o Marcelo Cabo.
A característica do time do CSA naquele momento era um time mais novo, mais força, mas também um time que sentia a pressão de não ter os resultados, porque era um time que tinha mais dificuldades, porque eram jogadores novos, jogadores inexperientes, jogadores que não tinham jogado com a torcida daquela que o CSA tem. O Cabo opta por trazer jogadores mais rodados. Você faz a primeira grande mudança no elenco do CSA. Só que esses jogadores também não conseguem trazer algo diferente para o CSA. Foram alguns jogadores conhecidos, jogadores de qualidade que jogaram Série B do Campeonato Brasileiro. "Ah, mas esses caras estão mal há alguns anos". Mas, pô, Alisson Faria jogou Série B. Thiago Marques subiu com o Criciúma, mesmo não jogando a maioria do ano, mas subiu com o Criciúma para a Série A. O Wellington Carvalho era um zagueiro que estava na Série B, no Amazonas. Aí você vai mais para Juninho Valora, que estava jogando no CRB, não tinha jogado no ano, mas fazia parte, estava treinando. Jean Kleber, que foi um jogador que jogou a temporada passada no Avaí. Niltinho, que estava na Macedônia com muita dificuldade, praticamente sem treinar, machucado, com temperaturas baixíssimas para alguma coisa, mas foi o CSA que foi buscar a experiência de mais jogadores e aí mudou por completo a característica do time. E esse time também não funcionou. E depois que não funcionou, na pré-copa, que patinou no campeonato alagoano e não classificou, e que corria risco sequer de ter Copa do Brasil, porque na Copa Alagoas até perdeu alguns jogos, aí era um CSA que já tinha desembestado a questão da pressão, já não se tinha nenhuma, eh, convicção mais da sequência de um trabalho, já se questionava o departamento de futebol com o Marlon, com o Alarcon. O Rafael já dava sinalizações que poderia não ficar mais, já não se tinha certeza que o Marcelo Cabo ficaria, enfim, muita coisa, se discutia. Aí o Rafael, na verdade, depois do jogo com o CSE, o Marcelo Cabo é demitido, o Alarcon Pacheco é demitido e o Marlon, que a princípio iria ficar, o Marlon também pede o Marlon pede para sair. E aí você tem um CSA em meio ainda à Copa Alagoas e começando um novo trabalho, depois dessa limpeza, ainda se tinha a dúvida se Rafael ficaria ou não. Mesmo com essa dúvida, se montou uma estratégia para se contratar um novo técnico, o CSA precisava seguir, tinha um consultor que era um sonho do Rafael de ser o executivo do CSA, que era o Pastana, eh, e ele passou 2 meses dando consultoria para o CSA, conversando por telefone com as pessoas, indicando algumas contratações, conversando sobre isso, enfim, até que nesse período o Rafael também renuncia. E a ideia, eh, hoje se sabe que era uma ideia que basicamente, ela passaria pela renúncia completa da direção. Cristiano Beltrão, presidente do conselho, assumiria interinamente, porque o CSA também estava próximo da do começo da Série C do Campeonato Brasileiro,
e convocaria eleições para um novo presidente. Eh, os indícios que a gente tem é de que nesse desenho não seria absurdo que o Cristiano permanecesse como presidente, empurrasse um pouco mais a questão das eleições e tocasse o CSA por mais um tempo como presidente. Na época, conversando com o Cristiano, conversando com pessoas do CSA, o Cristiano negava o interesse de permanecer no CSA como presidente, mas também tinha uma fala de que o Rafael tinha assumido compromissos com o Cristiano, mesmo com o Rafael saindo de cena. E quais seriam esses compromissos? Garantir a viabilidade financeira do CSA com o Cristiano como presidente. A Miriam vinha de um processo de desgaste dentro da diretoria do CSA. Até hoje não ficou muito claro qual era o motivo, nem por que isso aconteceu, mas a Miriam estava meio que escanteada do processo do CSA. E aí, quando o Rafael renuncia, e havia uma pressão, uma cobrança de que toda a diretoria renunciasse junto com o Rafael, para abrir caminho para uma eleição e para que o Cristiano assumisse interinamente a presidência do clube. E era natural que o Cristiano trabalhasse junto ao conselho e dissesse: "Gente, não é interessante uma eleição agora, eu posso ir tocando aqui com o apoio de vocês, vamos montar uma espécie de junta, uma espécie de trabalho, para que a gente não possa perder continuidade, o CSA possa continuar andando, porque daqui que a gente faça uma eleição, que bons candidatos, essas coisas todas, o CSA está às vésperas do Campeonato Brasileiro. Fazia lógica. Mas aí a Miriam segurou a onda e disse: "Eu não vou renunciar, eu fui eleita e eu vou assumir a presidência". Essa decisão da Miriam trouxe muita pressão dentro do CSA. As pessoas questionavam, ameaçavam e diziam: "Você tem dinheiro para tocar o CSA? Quem é a sua diretoria? Quanto de recursos você tem para o CSA ser botado para frente?". E o resultado é que a Miriam segurou a onda, dominou no peito e disse: "Não, é comigo, eu vou resolver", e a bola vai rolar redondinha no gramado. Foi para a presidência, pouco tempo depois, Cristiano renuncia ao conselho deliberativo e o CSA faz um novo projeto. Consegue um título com a Copa Alagoas, conquista o direito na seletiva de ter uma vaga na Copa do Brasil, 2025, mas começa o Campeonato Brasileiro muito mal e não vê resultados, e aí já se troca de técnico, e aí já se traz contratações, até que chegou a um ponto que o CSA toma a atitude drástica de mandar meio mundo de jogadores embora. Eu não posso negar que na época eu discordei da ação, da forma como ela foi feita. E aos poucos o CSA foi revelando o X da questão, que era, no entendimento de quem estava lá, fazer uma mudança que tinha um caráter técnico, mas que como pano de fundo, a grande dificuldade era manter jogadores no padrão do CSA para aquele momento,
sem a Miriam ter garantias financeiras, que ela precisava drasticamente mudar o patamar financeiro do CSA. Então, o CSA dispensa 8 jogadores que tinham salários altos para naquela nova realidade do clube, e que com aquela saída dos jogadores, ele poderia economizar e tentar viabilizar uma série de novos jogadores que chegassem e tentassem mudar a vida do CSA, mudassem o patamar do CSA. Essa foi uma jogada muito arriscada, mas muito arriscada. E o CSA tem aquele negócio do xadrez, de xeque-mate ou do golpe perfeito no judô, de um ippon, e ele conseguiu, qualquer que seja a sua linha de raciocínio. Ah, conseguiu um ippon, conseguiu o ponto vitorioso, conseguiu que esse time conseguisse reagir. E eu lembro de algumas declarações, por exemplo, do Luciano, dizendo: "Roberto, nem a gente tinha certeza que ia dar certo, mas precisava tomar uma atitude". Porque imagine, você mandar 8 caras embora numa semana, na semana de jogo com o líder, mudando tanta gente assim, mas a gente precisava mudar alguma coisa. E aí vieram as mudanças, o CSA consegue empatar com o Botafogo, depois consegue 2 vitórias fora de casa, a terceira vitória seguida, a primeira em casa com o Figueirense, e aí você vem para o jogo contra o Floresta, que é um jogo emblemático. Maior público do ano no estado, numa Série C, com o CSA vindo de 3 vitórias seguidas, a cidade para o jogo e o CSA perde para o Floresta. A partir dali, o CSA começa a correr riscos de novo de rebaixamento, porque ele empata, ele não ganha, ele perde, ele tem uma sequência sem vitórias, já estava 3, 4 jogos, até que vem mais 2 jogos em que ele consegue vencer. E aí, nessa questão das vitórias, ele se recupera e consegue a sua permanência. Por que que eu historiei tudo isso? Desde o final do ano passado, quando o CSA foi eliminado, até esse momento. É porque não se pode esquecer esses períodos. É preciso que você identifique, sem, obviamente, sem caças às bruxas, sem só dizer: "A culpa é de fulano, a culpa é de cicrano". Tem culpa de todos os lados e acho que cada um precisa assumir a sua responsabilidade no erro. E em cima disso, tentar que essas coisas não se repitam. Me parece, de longe assim, de não estar no dia a dia, apenas parece, né, dá a impressão que o CSA não aprendeu que divergências administrativas, visão, desentendimentos, eles causam ruínas para clubes. Não tem um período longo, porque precisava relembrar isso, mas num período até muito curto para o que aconteceu agora, é preciso lembrar que um ex-presidente do clube morreu depois de uma série de pressões que sofreu no CSA. A a morte do Omar tem um componente nessa
divergência política, nessa briga política, na pressão que foi feita, nas ameaças que foram feitas, de acelerar o processo da doença do Omar e, em consequência, o seu falecimento. Só que o CSA não aprendeu com isso, o CSA continuou dividido, continuou com problemas, inclusive de pessoas, todas elas que estavam do mesmo lado. Faziam parte de um mesmo entendimento, a presidenta Miriam, o presidente Cristiano, o presidente Rafael. E de repente, esse mesmo grupo que fazia parte, Rafael presidente, Miriam vice e Cristiano presidente do conselho, não conseguiu se entender mais. E aí a Miriam foi escanteada. E aí a Miriam deu troco, quando a diretoria renunciou, ela disse: "Eu não renuncio e fico". Então, estes são problemas que vão muito além do campo, porque no campo, às vezes você tenta fazer tudo certo e as coisas dão errada. Ou você faz as coisas corretas e o resultado não vem. O futebol é meio mágico nisso. Quando você pega 8 jogadores, manda embora em meio a uma competição com um jogo contra o líder e você precisando urgentemente vencer, reagir, qual é a possibilidade disso dar errado? É gigantesca. Mas no futebol, às vezes, as coisas não acontecem assim. E as coisas deram certo. A partir daí, o CSA encaixou. E que bom que ele conseguiu reverter. Um rebaixamento do CSA era muito ruim. Então, não dá para esquecer tudo o que aconteceu. E é preciso que seja tudo lembrado e relembrado para que o CSA evite que isso aconteça de novo. Porque o requerimento, tudo que o CSA se diz assim, requerimento para o rebaixamento. O CSA assinou aqui, assinou, tudo isso, e quiseram os deuses do futebol que o CSA não caísse. Méritos da direção, sim. Uma coisa você não pode tirar dessa direção: tiveram coragem para assumir o CSA naquele turbilhão e Deus sabem como conseguiram tocar o CSA nessas condições, mas fizeram o trabalho e tiveram, pelo menos, o objetivo do CSA não cair. Agora, obviamente, serão cobrados por um trabalho autoral deles. E isso eu já ouvi do Jadson, já ouvi da Miriam e já ouvi do Luciano. Então eles têm a clara evidência que agora eles são a vitrine, mas que até sendo a vitrine, é preciso que os azulinos entendam que a corda não pode ser tão esticada como foi em anos anteriores. Como a cobrança interna acaba sendo muito mais de dentro do CSA para fora, né, do que de situações externas. E o CSA vai precisar entender isso, com Omar, com Rafael, com Miriam, para que essas coisas não se repitam. E isso é importante ter essa consciência, porque é uma força de uma torcida que empurra, mas de uma torcida também que está cheia de, por 2 anos, não ser nem semifinalista do alagoano, de correr risco de um rebaixamento,
de não se classificar na Copa do Nordeste ou classificar para uma Copa do Nordeste e muito mal, sendo lanterna do grupo, como foi em 23. Então ter tempo para planejar, planejar da melhor forma possível e, em cima disso, aproveitar o que há de força no CSA, mas desde que o slogan antigo, que todos conhecem, união e força, possa pelo menos ter uma mínima linha de sustentabilidade, porque sem união o CSA não terá força. E se isso se repetir, o CSA faz um ano de 2025 de novo com muitos riscos de ter muitos problemas. E eu não quero nem entrar, isso aí vai ficar para um outro momento, no que se advém financeiramente para o CSA. No ano em que vem todos os processos de recuperação judicial e uma porrada de processos que acontecem deste ano, de jogadores que foram contratados, de jogadores que foram dispensados e que as coisas vão se avolumar muito. Não será um ano de 2025 fácil, mas se o CSA tiver pelo menos uma sustentabilidade de união e força, é possível que ele consiga competir bem na próxima temporada.